No ar, o canal da mulher rural brasileira, Campo e Batom. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas e convidados de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, youtube.com/Campo e Batom, Spotify. Se você está na colheitadeira, no trator, é só ligar e escutar os mais de 200 programas Campo e Batom disponíveis para você. Estamos também no Instagram. Segue a gente, dá sua sugestão de pauta lá. Esse programa é feito para você, mulher rural. E o tema hoje, muito sugerido, são quais as novas pesquisas e como o feminino se envolve nessas pesquisas para o agro. Nós trouxemos duas mulheres que estão ali, na linha de frente, de mostrar, de construir, de fazer uma agricultura diferenciada. Quem está comigo hoje é Cristiane Tibola, ela que é CEO da área de pesquisa e desenvolvimento da Life Biological Control, e está falando lá de Piracicaba com a gente. Tudo bem, Cris? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, tudo bem? Obrigada, Alessandra, pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer enorme estar participando desse programa tão relevante, não só para as mulheres, né, mas para todo o agro brasileiro, levando informação e contando um pouquinho das novidades aí para controle de pragas. E também está com a gente a Ana Paula Packer, ela que é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. Que prazer te ter aqui, Ana Paula, que também é uma grande pesquisadora nessa área, meio ambiente. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, tudo bem? Obrigada, Alessandra. Oi, Cristiane, tudo bem? Estou aqui de Piracicaba também, né? Hoje é um evento piracicabano no seu programa. E não foi combinado. Não foi combinado. Não foi combinado. Eu sou... Isso é... pode falar. Isso realmente é muita coincidência. Eu sou pesquisadora, né? Sou agrônoma, pesquisadora na área de mudanças do clima. E hoje, atualmente, eu sou chefe-geral da unidade. Então, é trazer realmente a sustentabilidade para o campo, como que a gente trabalha isso e como a gente trabalha realmente no tripé, né? Olhar para o meio ambiente, olhar economicamente e olhar para o social. Então, isso é muito importante, porque hoje você tem que trazer isso para o campo. Ana, tu viste uma evolução forte aí de tudo que aconteceu, talvez nos últimos 20 anos, dentro da produção agrícola, né? Toda essa evolução importante que aconteceu e que também trouxe o afloramento do feminino no agro. Vamos combinar que a tecnologia ajudou a mulher a estar mais à frente do seu negócio, a tomar decisão. Isso também fez diferença na vida da pesquisadora do agronegócio? Eu vou falar que, se eu falar que não, você não vai acreditar. Não no começo, não no começo. Eu acho que o começo foi uma coisa, não é muito fácil, a gente sabe que se incluir num ambiente extremamente masculino não é fácil. Para mim, não foi um ponto de, assim, um ponto de derrota ou um ponto de galgar muitas barreiras. Foi diferenciado. Mas acho que hoje todo esse movimento, né? Esse movimento é muito importante, porque a inclusão ela tem que ser transversal. Quando você fala na pesquisa e na parte acadêmica, não é um problema tão sério. Mas quando você fala da inclusão em diversos pontos do agro, sim, foi um movimento extremamente importante e está sendo um movimento extremamente importante. Mas a gente, na área de pesquisa, eu acho que foram várias barreiras quebradas há muito tempo atrás, por grandes nomes, e hoje a gente está colhendo esses frutos realmente dentro desse campo de pesquisadora. Qual é a área que mais te fascina, né? Claro, deve ser meio ambiente, não sei, ou não, daqui a pouco é outra, né? Qual é a área que mais te fascina em fazer descobertas para o agronegócio? Eu acho que é a parte do meio ambiente, mas eu acho que a parte do meio ambiente que eu trabalho é muito mais de medir os efeitos, né, dessa transição que está acontecendo. Mas ela vem com um monte de coisas. Agricultura de baixo carbono, bioinsumos, biológicos, olhar para a vanguarda, que é microbioma do solo, saúde do solo.
Então, vem com um monte de coisa. Eu trabalho muito na área de agricultura de baixo carbono, tá? Então, já venho trabalhando com isso há muito tempo, medir gases de efeito estufa. Então, eu acho que é uma complementariedade muito grande para a gente trazer essa sustentabilidade para o campo. Cris, não é diferente a tua pesquisa, tu trabalha com algo inovador e que também tem a ver com a natureza, o bioinsumo, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, qual é o foco da tua pesquisa, que impacto ele já está trazendo para o agro. Perfeito. É muito bom ouvir o que a Paula falou. Antes de te responder, eu vou voltar um pouquinho, porque Sim. A Paula comentou sobre essa abertura de espaço, né? E que na pesquisa, realmente, eu sou pesquisadora também, a gente não sente tanto essa diferença e essa falta de espaço. Bem pelo contrário, na área da pesquisa tem muitas mulheres, né? E elas estão, né, ajudando, estão na vanguarda e levando novas tecnologias e inovações para o agro. Isso é muito legal. No entanto, no segmento que eu trabalho hoje, que é empreendedorismo, né, é algo que tem um desafio um pouco maior e que a gente tem que vencer algumas barreiras. Então, todos esses movimentos feitos por mulheres, né, uma ajudando a outra, incentivando, tudo isso tem ajudado muito. Às vezes é o acalento que a gente precisa no dia a dia de sentir assim, não, olha, estou no caminho certo, é isso que eu tenho que fazer, porque a gente está trazendo resultado para a agricultura, né? E o meu trabalho, ele iniciou dentro da universidade, passou pela Embrapa também, eu fiz estágio na Embrapa, né, trabalhei ali um tempo fazendo alguns desenvolvimentos de pesquisa, e hoje, alguns dos meus grandes parceiros, né, de desenvolvimento de produtos são da Embrapa, tá? Então, realmente, a gente tem uma afinidade aí muito grande de trabalho ao longo dos anos. Nós desenvolvemos produtos biológicos, né, para controle de pragas. Então, é o meu trabalho na Life. A gente trabalha principalmente com baculovírus, é um vírus do bem, tá? Então, esse vírus, ele faz o controle biológico lá no campo, ele ajuda nesse tripé que a Paula falou, né, ali da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente. Então, isso tem evoluído muito ao longo dos anos. Nos últimos anos, a aderência a esses produtos, o espaço de uso desses produtos também tem sido muito grande. E o meu grande desafio foi transformar uma pesquisa de bancada em um produto de escala, tá? Eu acho que esse foi o grande salto que eu tive na minha carreira e que é meu grande trabalho hoje, foi fazer da ciência da pesquisa que eu trabalhava ali dentro do laboratório, transformar aquilo em produto e daquilo ali escalar e levar para o campo, né? E lá no campo realmente resolver as dores dos agricultores, que é as pragas agrícolas, no meu caso, que a gente atua fazendo o controle delas ali com esses agentes de controle biológico de pragas. Em que momento tu percebeu que esse era o futuro da agricultura, vamos dizer assim? Bom, eu fiz, a minha graduação foi na UFPEL, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e lá eu tive a oportunidade de fazer estágio com controle biológico. Isso foi em 2006, 2007. Era muito no início, ainda não tinha um espaço tão grande, né, de controle biológico no agro, mas já vinha muita pesquisa sendo feita, muito trabalho sendo feito. E aquilo me chamava muita atenção, porque eu sou filha de agricultor, e eu via meu pai aplicando produto químico com o costal e todas as situações aí que vivencia no campo e as dificuldades que tem no manejo químico, né? E aquilo me incomodava muito, porque eu via que poderia ter uma solução diferente, eu queria poder fazer parte disso, e naquele momento eu comecei a trabalhar, né, e mentalizar ali o que eu poderia fazer com o tempo. E fui estudando, fui me preparando, né, fiz mestrado, fiz doutorado, para que com isso eu conseguisse evoluir tecnicamente, até chegar ao ponto realmente de tomar a decisão de iniciar a empresa. Mas eu acho que o meu grande incômodo sempre foi assim, como transformar a ciência e a pesquisa em uma solução de valor, né, para o agricultor e para as pessoas, tá? Então, por isso que o controle biológico faz parte do meu dia a dia e com certeza não largo nunca mais, porque é uma paixão trabalhar com controle biológico de pragas.
Paula, qual foi o teu principal incômodo que te fez pesquisar e dizer assim, eu quero dar uma solução para isso? Acho que eu vou te falar 2 pontos, assim, que bem na minha pesquisa e bem como gestora. Na minha pesquisa, eu comecei a trabalhar com química analítica na faculdade, fiz mestrado e doutorado em química analítica, e quando eu cheguei na Embrapa, eu realmente mudei, né? Eu dei quase um 360. Mas, com a base de química analítica, eu comecei a trabalhar com medição de gases de efeito estufa. Então, quando você trabalha com isso, você vem com toda a carga para construir todos os inventários nacionais de gases de efeito estufa, todas essas pesquisas que estão ocorrendo realmente tanto de emissão como de sequestro de carbono. Então faz parte de todo o balanço de carbono que tanto se fala hoje em dia, né? Que vai se transformar em algum momento em crédito de carbono, em pagamentos por serviços ambientais. Então, aí estão meus projetos. Hoje eu estava até com. Agora está acabando, daqui a pouco está acabando minha gestão, e a gente estava construindo um projeto que é para realmente medir emissões de pastagens degradadas, como recuperar, como fazer toda a integração, né, de lavoura, pecuária. Eu não trabalho com a integração lavoura, pecuária, floresta, mas esse é um dos exemplos que a gente vai querer realmente construir um novo projeto. Eu trabalho muito no Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa, então quando se fala em um documento nacional sobre emissão de gases, a gente vem com isso também. Então, a minha pesquisa é baseada mais ou menos nas emissões, no sequestro, no balanço, com diferentes metodologias. Então, essa é a minha linha de pesquisa. Mas hoje, conectando com a Cristiane estava falando, na parte de inovação, lá dentro da unidade, junto com a Embrapa Agricultura Digital, a gente construiu, né? Eu fui uma das pessoas que trabalhou nisso, num hub de inovação dentro da Embrapa. Então, é um primeiro Farm Lab que existe no Brasil, que foi construído no Brasil. Então, é uma parceria público-privada que tem hoje Banco do Brasil, Embrapa e Senar Faesp como o pilar principal, né, como comitê gestor de uma parceria público-privada. Então, você está convidada a conhecer lá, Cristiane, fora o Conselho Gestor, a gente também tem uma gama grande de startups, de empresas lá, que realmente é para trabalhar com inovação. E você estava falando, inovar não é fácil. Acho que teve um momento assim de boom, mas hoje a gente realmente está selecionando muito mais as startups que conseguem realmente escalonar as tecnologias, porque vem tanta coisa, e daí você entra naquele funil, né? E muitas vezes você não consegue passar esse funil. E não é por causa de ser mulher ou por causa de ser homem, mas é realmente porque o funil das startups não é fácil. E inovar realmente para uma mulher, eu acho que é uma briga boa. Então, eu acho que quando a gente fala realmente nas mulheres no agro, eu acho que, vou repetir, essa conquista foi muito importante. E quando Que você bacana. fala no privado, é mais difícil. Ainda hoje, gente, você vai numa mesa de abertura de algum congresso, a maioria sempre é homem. Então, isso nós mulheres estamos conseguindo galgar diferentes espaços, e isso realmente é o que traz a gente de uma forma diferenciada. Me fala um pouquinho, vou perguntar para as duas, tá? Em que momento vocês perceberam que essa diferença, esse caminho entre a lavoura, entre a pesquisa e a lavoura, tá? Qual o maior desafio nesse caminho entre a pesquisa e a lavoura? Para ti, Ana, qual foi esse desafio maior? Eu acho que aí já entra como nós duas falamos, a linha de pesquisa não é muito uma barreira. As mulheres estão conseguindo galgar cargos maiores, isso sim. A Embrapa, ela trabalha muito, é uma empresa de pesquisa, mas a missão dela é trabalhar nessa parceria público-privada para levar as tecnologias para o setor, tá? Eu acho que
Nesse ponto, quando eu fui chefe de inovação em negócios e transferência de tecnologia, dentro da Embrapa, eu acho que a unidade foi uma das precursoras de organizar o processo. Então, isso é uma coisa muito importante hoje. Nós organizamos os processos primeiro do que as outras unidades. E hoje a gente está vendo o reflexo. A Embrapa está muito mais no campo do que há 10, 15 anos atrás. A nossa unidade é uma das grandes que trabalha com bioinsumos, que também foi difícil galgar isso. Chegar a 40% do mercado é mais ou menos... Acho que é mais ou menos esse número, né, Cristiane? Ela pode falar melhor que eu. Então, foi uma pesquisa que começou lá atrás. E hoje a gente consegue trazer isso para o mercado, entendeu? São coisas um pouco diferentes, porque a Embrapa trabalha de uma forma diferente, ela precisa do privado para chegar no produtor. Então, acho que organizar esse processo da unidade foi muito importante. Foi um grande desafio para ti, Cris. Sem dúvida, assim, eu até queria comentar esses pontos que a Paula trouxe, porque a Embrapa, das instituições, eu trabalho com várias instituições, né? Ela realmente tem esse processo muito bem estruturado. Nós conseguimos trabalhar com parceria com a Embrapa de uma forma muito facilitada, e isso é muito importante, porque o desenvolvimento de um novo produto, de uma inovação, ele demora, né? Tem 40 anos por trás da minha empresa. Então, assim, nós temos 10 anos de mercado, faz 10 anos que nós estamos trabalhando, né? Que nós iniciamos como uma startup e fomos crescendo. Hoje nós temos já em torno aí de 90, 96 colaboradores trabalhando conosco, sendo a maioria deles mulheres, né? Que eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu fico muito feliz por abrir as portas da empresa para grandes mulheres. São mulheres sensacionais que fazem o dia a dia ali acontecer. Mas, assim, por trás da nossa empresa, tem instituições como a Embrapa que trabalharam esses produtos 40 anos, né? Então é longo esse processo. E a gente ter essa possibilidade de fazer uma parceria, ter um hub de inovação dentro da Embrapa, né? Que isso é sensacional, que faça essa transferência de tecnologia e permita que empresas como a nossa escale e leve isso no mercado, é extremamente importante, né? Isso é bem diferencial para nós, é diferencial para o mercado. Quanto aos desafios, né, eu acho que eu posso dividir em duas etapas os desafios que eu tive ao longo da implantação desse processo da pesquisa até o campo, né? O primeiro deles foi logo no início da empresa, foi um desafio muito grande fazer com que as pessoas acreditassem no nosso projeto, né? E por ser mulher, eu tive desafios maiores, né? Porque aí, como é que a gente faz isso, né? E como que eu venci isso? Com conhecimento, estudando muito, tendo muita segurança daquilo que eu estava passando, daquilo que a gente estava fazendo, para poder passar essa segurança para os clientes, para os investidores, quem estava ali ao redor conhecendo a empresa. Então, se tem algo que eu possa dizer para outras mulheres, né, que queiram empreender, que se preparem bastante, sim, porque é necessário. O fato da gente ser mulher, a gente precisa ter muito conhecimento e robustez naquilo que a gente está falando, segurança, para que a gente seja ouvida e realmente respeitada nesse mercado. E depois, com o crescimento da empresa, né, com a ampliação e, enfim, teve uma segunda etapa desafiadora, que foi a questão de aportes, sejam de financiamentos via investidor, bancos, ou, né, porque a empresa, para crescer, ela precisa, muitas vezes, desses aportes de investimentos. E esse foi um segundo grande desafio. E tem números, tem dados sobre isso, né, de que, apesar de maioria das empresas, das microempresas, serem fundadas e geridas por mulheres, né, ainda assim, a gente tem uma dificuldade muito maior quando é esse momento de fazer essas empresas crescerem. Uma coisa é a empresa pequena gerida por mulher. O susto do mercado é quando a empresa começa a aparecer no mercado, começa a se tornar grande e ela é gerida por mulher. Então, aí a gente tem um desafio maior e tem uma dificuldade um pouquinho na captação, muitas vezes, de investimentos realmente para crescer. Mas, novamente, tudo isso acaba sendo vencido por você ter bons produtos, você ter bons resultados, você ter realmente algo
que agregue no mercado e que seja diferencial. Você não pode fazer mais do mesmo. Então, se você quer crescer, quer se destacar, você tem que ter diferenciais aí competitivos que façam com que você seja visto, ouvido, e aí você consegue fazer com que cresça realmente as oportunidades, né? Qual é a tua técnica utilizada para ser ouvida e ser escutada? Inclusive, a gente fala muito isso aí, eu converso muito com as mulheres nas palestras, porque muitas vezes a gente é ouvida e não é escutada, né? Qual é a tua... Acho que... Não sei se vocês já passaram por isso, né? Tipo assim, fazer sentido tudo que tu estás falando e impactar em quem precisa ouvir. Tu tem alguma técnica que tu quer passar para todo mundo aqui sobre o que tu desenvolveu para fazer isso acontecer, além de mostrar estudo, de mostrar de mostrar toda a tua capacitação? Eu acho que eu tenho uma personalidade que, se eu coloco na cabeça que vai ser, entendeu? Então, eu vou achar os caminhos. Pode ser que a primeira porta se feche, mas isso não me desmotiva. Eu vou procurar outra, eu vou fazer parcerias, eu vou, às vezes, levar mais tempo, né? Porque, às vezes, numa porta que se fecha, você precisa um pouco mais de tempo, mas você faz por conta, você faz sozinho, muitas vezes, né? Então, eu acho que essa resiliência, que é algo que me acompanha muito forte e faz com que eu não desista fácil do meu propósito. Então, eu tenho um propósito muito bem definido, eu busco a ajuda de várias pessoas para que isso aconteça, a gente não faz sozinho, isso é fato, e algumas pessoas acreditam, outras não, e está tudo bem. Então, nesse processo, eu acho que essa é uma característica que me ajuda muito e que faz com que eu consiga continuar aí, mesmo com alguns nãos. Os nãos fazem parte e muitas vezes eles ajudam a gente a olhar para dentro e dizer assim, nossa, sabe que não está na hora mesmo? Sabe que eu preciso melhorar isso aqui? Né? Ouvir os nãos, ouvir a crítica sempre me ajudou muito. E eu fiz isso desde o primeiro dia dentro da empresa. Eu ouvi cliente, eu ouvi concorrente, eu ouvi fornecedor, eu ouço muito pesquisadores, eu trabalho com vários, e ouço sim as críticas, os pontos de vista deles, e a gente traz isso para dentro para analisar de forma construtiva, né? E aí a gente consegue criar esses diferenciais competitivos que acabam sendo atraentes em algum momento, mesmo para aqueles nãos que a gente recebeu num primeiro momento. Campo e Batom, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Faz tua pergunta, aproveita. Você quer ser pesquisadora? Você sonha em trabalhar com agronegócio e pesquisa? Por que não? Aqui temos dois exemplos maravilhosos. Aproveita e faz a tua pergunta. Ana Paula, como é que tu trabalhou resiliência? Como é que é lidar com saber dizer não, aprender a lidar com os nãos? Saber dizer não, porque afinal tu é uma líder, então tu tens que também lidar com isso e fazer e mostrar que esse não também faz evoluir. Conta um pouquinho desse sentimento aí feminino de pesquisadora, gestora, e as tuas histórias relacionadas aos teus desafios. Eu estava lembrando aqui, né? Foi um não, vários nãos, que me fizeram prestar o concurso da Embrapa. Eu, no começo da minha carreira, queria ser professora, e aí prestei vários concursos e não passava em nenhum, assim. E aí a Embrapa, não é que eu ficava classificada, mas nunca era a primeira. Então, esses nãos foram me moldando, né, essa resiliência. E aí eu prestei o concurso da Embrapa, daí eu descobri que eu ia ser infeliz na universidade. Não era a minha característica, eu ia ser uma péssima professora, eu ia estar sempre de mau humor. Então, essa é uma porta que se fechou e abriu outra que eu conquistei galgando as diferentes coisas. Ser gestora, não, assim, não é muito fácil, porque eu sou uma personalidade que nunca gosto de falar muito não, mas para você gerir, você tem que falar não, e você realmente encontra muitas barreiras. Imagine numa empresa enorme que nem a Embrapa, o quanto de competição existe dentro da Embrapa entre pesquisadores, e muitas vezes você realmente tem que galgar isso, e isso te faz mais forte. Isso faz com que você realmente fala, não, eu quero estar lá, eu quero conquistar isso, e é lá que eu quero chegar. Então, eu acho que é o mesmo ponto, né? A gente tem esse sentimento que a gente realmente tem que conquistar os espaços.
E é fazendo assim, não é no primeiro não, desistir, não serve para mim, mas ir realmente conquistando. E como você dissemina, né, esse conhecimento? Eu acho que é realmente participando de vários fóruns. Eu acho que você participar de vários fóruns é importante, porque você leva a sua palavra. E levando a sua palavra, sempre tem um ou outro que escuta. Não é assim, todo mundo vai escutar unanimemente. Mas eu acho que levando isso em vários fóruns, acho que a gente realmente mostra o que a gente faz, mostra as conquistas, mostra o que que não é fácil, principalmente para essa geração ultimamente que não está acostumada a escutar um não. Então, conquistar não é só assim, conquistar também é não. Bacana, muito bacana. Falando em futuro, em gerações, inclusive eu tenho mais uma pergunta aqui, a gente ainda tem mais um tempinho. Eu queria que vocês falassem assim, na visão de vocês, entre 5 e 10 anos, né? Qual é a visão de vocês sobre o futuro da pesquisa na agricultura? Né? O que vocês já estão vislumbrando, vocês como pessoas que estão lá dentro do laboratório, que já tiveram intuições como feminina, né, usando essa inteligência feminina nos processos, o que vocês já imaginam, percebem? Vamos viajar aqui agora. Cris. Muito bem. Bom, eu vou primeiro falar de Brasil agro, né? Nós estamos caminhando a passos largos para isso. Eu acredito muito o Brasil como protagonista na produção de alimentos mais sustentáveis, mais seguro para o planeta, né? Já somos o celeiro do mundo, a gente tem uma produção gigantesca, mas como a Paula falou, nós estamos caminhando a passos largos na expansão do uso de agentes de controle biológicos e outras tecnologias aí que fazem com que a gente tenha uma produção mais sustentável. Então, eu almejo isso e que eu consiga conquistar isso junto com o Brasil. Obviamente que para a empresa eu espero que ela seja a maior produtora de baculovírus do mundo, tá? Eu quero que ela tenha um portfólio gigantesco. Que a gente consiga fazer de toda a nossa pesquisa lá, né, no laboratório, fazer todos os produtos chegarem no campo e que eles façam a diferença de verdade, né? Esse é o nosso grande propósito, fazer a diferença na sustentabilidade, mas também na rentabilidade para o agricultor, né? Ele tem que fazer sentido, ele tem que fazer o seu papel, que é de segurar o dano lá das pragas agrícolas no campo, né? E como mulher na pesquisa, eu acredito que cada vez mais a gente tem esse espaço sendo conquistado e que a gente consiga o real respeito, não só como pesquisadoras, eu acho que tanto eu, quanto a Paula, quanto você, nós somos mulheres privilegiadas por termos conseguido estudar, por termos conseguido o nosso trabalho, as nossas conquistas, os nossos espaços, mas que outras também consigam, né? Que a gente realmente tenha a segurança de ir e vir sem ter riscos, né, medos, efeitos aí proveniente de uma situação cada vez mais de violência contra as mulheres, né? Então, acho que esse é um desejo que eu tenho de que os nossos espaços não sejam para competir, mas que sejam para somar, que a gente seja respeitado e que a gente tenha essa segurança de poder ir e vir e trabalhar e criar nossos filhos, né, com segurança, com amor e com, no nosso caso, né, com a capacidade de levar cada vez mais sustentabilidade, cada vez mais segurança na área de alimentos, né, para os consumidores. Que legal. Paula, como é que tu vê agricultura, pesquisa entre 5 e 10 anos? Tá. Primeiro eu vou concordar com a Cris, que tudo que ela falou foi muito legal, acho que a gente realmente tem que ter segurança em tudo. E eu vou no mesmo caminho, né? Nós somos o celeiro realmente do mundo. Em 2050 nós vamos ser 10 bilhões de pessoas nesse planeta, com crise hídrica, crise ambiental, crise energética. Então, como que a gente traz isso realmente com sustentabilidade? O Brasil, ele está assimilando que realmente tem que produzir com sustentabilidade.
seja ela dentro de todas as vertentes da agricultura de baixo carbono, que eu acho um plano fantástico, na qual é incluído o bioinsumo, né? Então, ter essa interface, né, agricultura e meio ambiente, um não desmerece o outro, a gente precisa realmente olhar o Brasil e parar com essa dicotomia e aprender a falar de uma forma uníssona. O agricultor brasileiro, muitas vezes, ele não acredita que vai ser cobrado por sustentabilidade. E já está sendo cobrado. Já, muito. Temos problemas, temos grandes problemas, principalmente do desmatamento, que a gente precisa cessar. Isso vai ser também como a gente já fez com bioinsumos, como a gente faz com outras linhas de pesquisa, a gente vai conseguir realmente galgar isso. E uma coisa importante que eu falo para todos os jornalistas, e você é uma delas, nós precisamos aprender a comunicar o agro de forma realmente integrada. Como que a gente leva essa palavra integrada para fora? Para dentro é muito mais fácil, tá? A gente falar. E como a gente está desenhando o futuro, né? Principalmente dentro da Embrapa Meio Ambiente, a gente vem de um trabalho de 2 anos, né? Trabalhando com visão de futuro, como que a ciência vai estar daqui a 10 anos e o que nós podemos, como Embrapa Meio Ambiente, ser um diferencial nessa pesquisa. Então, a gente está nesse exercício. Vão surgir coisas diferentes, como surgiu os bioinsumos há 10 anos atrás. E como que a gente olha para isso e traz isso para o agro realmente? Pesquisa não é um negócio de hoje para amanhã. O mundo precisa de respostas de hoje para amanhã, mas a pesquisa não está não é na mesma velocidade realmente. Mas eu acredito que a pesquisa daqui a 10 anos ela vai responder muito mais coisa. Seja ela com genômica, seja ela com a parte de mensuração ambiental, integração, manejos diferentes. Então, a Embrapa Meio Ambiente está olhando para isso. E trazer inovação, seja ela da pesquisa para o mercado, ou seja, numa cooperação do mercado com a pesquisa, que também acontece, é isso que a gente tem que traçar. A pesquisa antigamente era um balcão e uma pessoa. Hoje, a gente não trabalhar em cooperação, você não traz nada para o agro. Exato. E é nesse clima de cooperação que eu quero agora encerrar essa participação de vocês aqui, a primeira de muitas, viu, meninas? Que vocês sempre voltem a Campo e Batom, microfones abertos para nós falarmos de coisas boas, né? E serem multiplicadoras de coisas boas, porque aqui a mulher rural já aprendeu, já viu, já levou com ela e levou justamente nessa proposta, Paula, que tu falaste, romper barreiras e além da porteira, falar além do nosso meio, que é o nosso grande desafio hoje de comunicação no agronegócio, é entender que o outro precisa entender o que nós fazemos, né? Certo, meninas? Sim. Maravilhoso, obrigada, Cris, pela tua participação, obrigada, Paula, sucesso aí, por tua participação também aí na Embrapa. Tu estava falando que o mandato termina esse ano? O ano que vem. O ano que vem, mas estás na Embrapa, com certeza aí, né? Na função, sempre pelo nosso meio ambiente. Agradeço a presença de vocês, agradeço vocês, audiência. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um episódio de Campo e Batom. Até lá!